Estamos entrando agora numa parte que é muito interessante, porque trata de coisas específicas entre a proposta da evolução e a proposta da criação. Se você se lembra, nessas últimas aulas nós falamos de várias coisas, inclusive seleção natural e coisas relacionadas especificamente com propostas da teoria da evolução. Eu queria mostrar agora, começar com essa aula, mostrando um pouco a diferença entre as duas. E para isso, nada melhor do que a gente voltar um pouquinho, se você se lembra lá do módulo 2, nós falamos a respeito de informação codificada e DNA e coisas desse jeito. Eu vou retomar um pouquinho ali para a gente olhar de uma forma, de um outro ângulo, como essa informação codificada poderia ter surgido. Primeiro, vamos olhar um pouquinho a complexidade dela. Você se lembra que nós temos apenas 4 letrinhas genéticas, adenina, citonina, citosina e guanina, 4 delas a TCG, e essas 4 letrinhas genéticas formam basicamente pares, o A e o T, a adenina e a timina, a C e G, citosina e guanina. Então esses pares formam aquilo que praticamente monta a informação genética. O fascinante é que nós vimos nessas últimas aulas que a informação genética do ser humano é de aproximadamente 3,2 gigabytes. Liçãozinha de casa para você. Procura ver qual o tamanho do sistema operacional Windows, quantos gigas ele tem. E daí você vai perceber como a informação genética que nos faz seres humanos é altamente complexa. Lembra que 3,2 gigas de informação genética faz o ser humano, monta um ser humano, cada uma das suas partes, cada uma estou chamando de parte de uma forma geral, né? Mas estou falando assim, ossos. Já imaginou a informação ali, o tamanho que vai ser o osso? O que vai ser ponta do osso? O que vai ser meio do osso? O que vai ser a parte de fora do osso? O que vai ser a parte de dentro do osso? Como vai ser essa estrutura do osso? Cada osso. E como que cada osso vai estar perto do outro osso para formar o nosso esqueleto e coisas assim. Ou seja, é uma informação espetacular. 3,2 gigas. Na verdade, são 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas, como eu mencionei. Agora, como será que tudo isso teria vindo à existência? Aí é uma parte assim que é bem interessante para a gente olhar, que é o seguinte, dá uma olhadinha. Nós sabemos que vida não é o resultado de forças ou movimentos aleatórios. Não sabemos disso. Acabei de falar. Vida é resultado de informação codificada. Esse é um ponto assim, muito importante para a gente, porque as pessoas pensam apenas como o tempo e o acaso. Não, é informação codificada, ou seja, existe propósito, existe literalmente uma razão de ser. O software, nosso software, o genoma, ele expressa literalmente certas partes que nós paramos e pensamos assim, deixa eu colocar da seguinte forma, isso não seria fruto do acaso. Por exemplo, a forma do nosso rosto, os olhos, nariz, a boca, não tem razão do porquê a boca ficar onde ela fica, a orelha ficar onde ela fica e coisas desse jeito, a não ser uma questão estética. Agora, a parte estética, isso daí não tem nada a ver com aleatório. Ou seja, o aleatório não escolhe o estético, ele escolhe o funcional. Certo? Errado. O aleatório não escolhe nada. E é importante nós entendermos isso. Portanto, vamos seguir um pouquinho mais e ver o que acontece. Richard Dawkins escreveu um livro muito interessante chamado O Relojoeiro Cego. Se você já teve a oportunidade de lê-lo, fascinante. Se não, seria interessante. Logo no comecinho do livro, Richard Dawkins coloca algo muito interessante. No comecinho, do capítulo 6. Ele diz, falando a respeito de origens e milagres, ele diz o seguinte, existem alguns eventos possíveis que são demasiado improváveis para serem levados em consideração, mas não temos como saber disso antes de fazer um cálculo. E para fazer esse cálculo, temos de saber quanto tempo esteve disponível e, de um modo mais geral, quantas oportunidades estiveram disponíveis para que ocorresse o evento.
Dado um tempo infinito ou oportunidades infinitas, qualquer coisa é possível. A única coisa que sabemos com certeza é que vida surgiu uma vez aqui neste planeta. Não é fascinante? Ou seja, a proposta dele é bem simples. Coisas acontecem desde que haja possibilidades. Okay? Agora ele coloca da seguinte forma: se o tempo, vamos começar pelo tempo. Se o tempo for um tempo infinito e se o número de possibilidades for infinitas, qualquer coisa pode acontecer. Percebe? Ele está montando um tipo de raciocínio que não é real. Eu gostaria de mostrar para você que realmente aí faz um pouquinho de diferença. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo bem simples. Vamos fazer uma proposta para você. Eu vou lhe dar 6 dados. E nós vamos fazer um pequeno joguinho, uma pequena aposta. Você vai jogar esses 6 dados com a possibilidade deles caírem empilhados um em cima do outro, com o número 6 virado para o mesmo lado. Percebe? Você fala assim, a gente pode tentar. Assim, vamos fazer o seguinte, você me paga 10 centavos cada vez que você errar, tá bom? E se você acertar, eu lhe dou o meu carro. Pode ser? Percebe a dinâmica? Ou seja, a gente vai jogar esses dados, eles vão ter que cair empilhados um em cima do outro, com o número 6, todos eles com o número 6 virado para o mesmo lado. Qual a probabilidade disso? Você fala, isso pode acontecer. Pode? É interessante, se você quiser fazer, eu topo essa proposta aí da gente ficar jogando aí até você conseguir os 6 deles caírem empilhados, 6 um em cima do outro, literalmente, com o número 6 virado para o mesmo lado. É interessante porque quando nós trabalhamos nessa área de probabilidade, estatística, muitas coisas têm sido feitas. Deixa eu citar um exemplo, que foi um exemplo muito interessante. Pouco tempo atrás, eu diria assim, mais ou menos uns 20 anos atrás, tá? Pela idade, eu sei que muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, mas um grupo da Universidade de Plymouth, lá na Inglaterra, eles usaram 2.000 libras para fazer uma experiência muito interessante. Eles compraram vários computadores, teclados e monitores e a proposta foi colocar isso aí numa jaula cheia de chimpanzés e ver qual a possibilidade deles digitarem a seguinte frase de Shakespeare: ser ou não ser? Eis a questão. Bom, não preciso falar muito a respeito, que o que aconteceu foi o seguinte, que os chimpanzés quebraram todos os computadores, os teclados e tudo mais. Não escreveram uma única letrinha. Então a proposta era que talvez fosse possível os chimpanzés escreverem alguma coisa. Não foi. Então, a questão que nós temos é, vida teria surgido por acaso? Ou seja, essa complexidade genética teria vindo à existência por um mero e simples acaso? Eu vou voltar na questão do Richard Dawkins. Dawkins disse o seguinte, olha, não há como responder essa pergunta a menos que nós tenhamos que fazer um cálculo. E para fazer esse cálculo nós precisamos de... Ele já assumiu que o tempo é infinito e já assumiu que o número de possibilidades é infinito. E isso não é verdade. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aí só para você ter uma noção. E eu vou bem devagar explicando para não ter muitos problemas, certo? Então vejamos. Primeiro, segundo os naturalistas, a idade da Terra é de 4,6 bilhões de anos. Isso equivale a 1,46 vezes 10 elevado a 17 segundos. Seria mais ou menos o número 1,5 com mais 16 zeros depois, tá? Ou seja, é bastante. Mas, bom, nesse caso aí eu gostaria de fazer algo que é um pouquinho diferente, sendo que a idade usada pelos naturalistas do universo é praticamente 3 vezes maior, ou seja, 13,7 bilhões de anos, vamos usar a idade do universo então. Isso equivaleria a 4,32 vezes 10 a 17 segundos. Eu vou arredondar para 10 elevado a 18 só para ficar mais fácil. Só que 10 elevado a 18 equivale a 30 bilhões de anos, ou seja, praticamente o dobro. Tá? O número de átomos no universo é de 10 elevado a 80. Então, primeiro, é importante nós notarmos que a quantidade de tempo não é infinita, ela é limitada.
O número de átomos, ou seja, o número de possibilidades também é limitado, ou seja, 10 elevado a 80. E o número de interações atômicas que ocorrem, a gente mede isso aí, é de aproximadamente 10 elevado a 12 por segundo. Esse 10 elevado a 12, isso é notação científica, tá? Isso aí significa 10 elevado a 2 é o número 1 com 2 zeros. 10 elevado a 3 é o número 1 com 3 zeros. 10 elevado a 10 é o número 1 com 10 zeros depois. É assim que funciona a notação científica. Então, estamos vendo aí que o tempo não é infinito e que o número de possibilidades também não é infinito. Então, vamos lá. Nós vamos assumir que cada interação produz uma molécula. Portanto, durante 30 bilhões de anos, teriam surgido 10 elevado a 18, tá? Que é a idade do universo, vezes 10 elevado a 80, que é o número de átomos no universo, vezes 10 elevado a 12, que é o número de interações por segundo. Então, desde o início do universo até aqui, um universo de 30 bilhões de anos, 10 elevado a 110 moléculas teriam surgido. Agora, note o seguinte, eu estou falando 10 elevado a 110. Isso daí é o número 1 com mais 110 zeros depois, tá bom? Pois bem, agora imaginemos que para a mais simples forma de vida aparecer, fossem necessárias apenas 1000 proteínas. E eu vou deixar a coisa um pouquinho mais fácil para os naturalistas também. Vamos assumir que 999 dessas 1000 já tivessem se formado. Portanto, nós precisaríamos apenas da milésima proteína com a sequência correta de aminoácidos. Nós temos que limitar o número de aminoácidos a apenas 20, que são os aminoácidos proteinogênicos. Nós vamos ignorar o fato de que somente os aminoácidos levógeros poderiam ajudar de esquerda. Os destrógeros não ajudariam. Nós vamos ignorar também que a formação de peptídeos em ambiente inorgânico, ou seja, sem vida, não ocorre. Isso é um fato experimental. E o que nós queremos é apenas uma estrutura proteica funcional. Bom, nós sabemos que se 50% dos aminoácidos estiverem na ordem correta, isso é um fato experimental, a coisa pode acontecer. Então, se nós considerarmos uma proteína com 200 aminoácidos, o número de tentativas randômicas seria 20, número de aminoácidos, elevado a 100. Por quê? São 200 aminoácidos, mas como só 50% poderia estar na ordem correta, isso seria 20 elevado a 100, ou seria 10 elevado a 130. Tá? Seria mais ou menos 1,268 vezes 10 elevado a 130. Para arredondar, 10 elevado a 130. E lembra que nós consideramos apenas 50% dos aminoácidos na ordem correta. De novo, por isso 20 elevado a 100. Você fala, rapaz, quanta conta complicada aí. Mas sabe o que é? Eu estou mostrando o que Richard Dawkins falou. Para saber se algo acontece ou não, a gente tem que fazer a conta. Agora, vamos comparar os dois. O universo de 30 bilhões de anos teria produzido apenas 10 elevado a 110 das 10 elevado a 130 tentativas randômicas necessárias para uma única proteína surgir. O que isso significa? Que o número de tentativas que ainda estaria faltando seria algo mais ou menos assim, olha só. Dá para imaginar? Rapaz, só para você ter uma noção, lembre-se que não existe vida composta por apenas 1000 proteínas. Nós dissemos que dessas 1000 necessárias, 999 nós assumimos que já teriam surgido espontaneamente. Nós só precisaríamos da última para daí fechar o negócio. Em outras palavras, estatisticamente falando, ainda não houve tempo suficiente para que vida tivesse surgido espontaneamente. Esse é o cálculo que Richard Dawkins falou, mas não fez. Em outras palavras, do ponto de vista da estatística, conhecendo o que nós conhecemos a respeito da idade do universo, e estou usando a idade naturalista, tá? Dobrada ainda, 30 bilhões de anos. Usando o número de átomos que tem no universo, 10 elevado a 80, o número de interações que ocorrem por segundo, 10 elevado a 12, ainda não houve tempo suficiente para que uma única molécula surgisse, para que vida
pudesse existir. Percebe? No fundo, nós estamos tratando desse aspecto de uma questão muito fundamental, que é fé. A estatística diz: vida não teria surgido espontaneamente, baseada nos dados que nós temos. Percebe o ponto? Pois bem, só para a gente finalizar essa parte aqui, deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa ideia da linguagem estrutural codificada. Quando nós pensamos no DNA, nós temos algo muito importante, porque não são apenas letras genéticas. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou pegar uma série de letras aqui, essas aqui, ó. Você consegue ler o que está escrito aí? A resposta é não, é um monte de letras colocadas aleatoriamente. Mas e se eu colocar essas letras numa ordem correta? Por exemplo, agora estou usando algo que você consegue ler. Como a vida começou. São as mesmas letras, a frase de baixo possui exatamente as mesmas letras da frase de cima. Só que em cima não é uma frase, é um amontoado de letras. Percebe? Ou seja, quando nós tratamos da parte da codificação genética, não é apenas letras de forma aleatória. Elas precisam estar colocadas de uma maneira que fazem sentido, ou seja, possuem uma linguagem estruturada. Deixa eu tentar ilustrar isso para você da seguinte forma. Imagina uma ameba, tá? O DNA de uma ameba, ele tem informação suficiente para preencher 1000 enciclopédias britânicas. Lembra aquelas enciclopédias gigantescas, 20 e poucos volumes, que você via lá, talvez o teu avô ainda tenha, lá na prateleira, todo aquele negócio? Pois é, vamos fazer um pequeno cálculo só para você ter uma ideia. Vamos pegar essa enciclopédia britânica, vamos fazer uma fotocópia de cada página, fazer uma xerox de cada página. Daí eu gostaria que você cortasse cada letrinha de cada página, tá? E pegasse todas essas letrinhas e colocasse dentro de um saco. Então nós vamos pegar cada página, recortar cada letra, colocar dentro de um saco. Nós vamos pegar todas essas letras da enciclopédia britânica. Um dia que não tiver vento nenhum aí na sua cidade, suba no prédio mais alto e jogue todas essas letrinhas lá de cima. Você sabe onde eu quero chegar, né? Imagina que essas letrinhas caíssem lá na rua embaixo, formando exatamente cada página dessa enciclopédia britânica. Você sabia que se isso acontecesse, seria 1/1000 da possibilidade do DNA de uma ameba ter formado espontaneamente? Percebe o que eu estou falando? Ou seja, nós estamos tratando especificamente de matemática, de estatística. Estatisticamente falando, vida não teria surgido espontaneamente devido à complexidade da informação genética. Deixa eu colocar um ponto que é importante aí só para nós finalizarmos, que é o seguinte. Quando nós tratamos de informação, é importante a ordem que as letras ou aquilo que forma o código aparece, tá? Deixa eu colocar da seguinte forma. Leia essa frase. Roma é uma dádiva dos deuses, certo? Deixa eu colocar isso aqui agora. Olha o que vai acontecer ali, ó. Amor é uma dádiva dos deuses. Rapaz, o que aconteceu aí? Qual a diferença entre Roma e amor? Não são 4 letras as duas palavras? O significado é o mesmo? Não, totalmente diferente. Aí está o segredo da informação genética. Porque informação genética só faz sentido quando obedece uma ordem específica. Inversões, esse tipo de coisa, alteram totalmente o significado da informação genética. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, então, para você entender, é o seguinte. Informação genética mostra de forma clara e contundente que vida não teria surgido espontaneamente. Percebe que até rimou contundente e espontaneamente? Legal, né? Ou seja, a evidência que vida não teria surgido espontaneamente está na informação genética. Legal, não é? A gente vai tratar um pouquinho mais de algumas coisas relacionadas com isso nas próximas aulas para a gente finalizar essa parte da biologia e da genética. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço, professor Adalto Lourenço.